Bem, nós vamos iniciar aqui um pouco dos estudos falando sobre a potência elétrica do motor, a famosa potência nominal, né? Então, a potência é a energia elétrica que o motor absorve de uma rede de alimentação, transformando essa energia em energia mecânica, né? No caso dos motores de indução, pode ser uma carga indutiva, resistiva. Essa potência pode ser aparente, pode ser uma potência útil, e a potência é a parcela que serve para magnetizar e fazer o motor girar e movimentar a sua carga. Então, o termo da potência, nós temos uma equação elétrica que descreve essa potência, né? A equação ela é a tensão de linha da máquina vezes a corrente vezes o cosseno do ângulo, né? Esse é o cosseno do ângulo da impedância do enrolamento do motor vezes o rendimento. Essa potência, nesse caso aqui, ó, é a potência necessária para girar a ponta do eixo. Seria a potência do eixo que está demonstrado na placa de ligação, de identificação do motor, né? Então, nós podemos ter aqui também a potência de entrada. Ó. Essa aqui é a potência absorvida da rede. Ela é a tensão vezes a corrente vezes o cosseno. No caso de uma máquina trifásica, ela é a raiz de 3, né? Então, a potência de entrada, aquela absorvida da rede, ela é raiz de 3 vezes a tensão vezes a corrente vezes o cosseno do ângulo. E aí, essa mesma equação da potência de saída, ela pode ser descrita de outra forma, que é potência de saída é igual a potência de entrada vezes o rendimento. Mas de onde chegou essa equação? Observa que a potência de entrada é a raiz de 3 vezes a corrente vezes a tensão e o cosseno, que é exatamente o que está aqui, ó. Então, essa aqui é a potência de entrada. Então, a potência de saída seria a potência de entrada vezes o rendimento. Tranquilo? Então, vamos para os termos aqui, né? O P é a potência fornecida pela ponta do eixo, né? É dada em watt. Tensão de linha, o VL é a tensão de linha da rede de alimentação, né? Do estator, e é a corrente solicitada pela rede de alimentação pelo estator. E o cosseno, que seria o nosso famoso fator de potência, é o ângulo da impedância resistiva do motor. E o N é o rendimento, né? Essa potência ela pode ser expressa em HP ou em CV. E aí, nós vamos ver que esses termos, watt, HP e CV, se diz respeito à mesma potência, né? Só que é determinada em situações diferentes ao longo da história, né? E essa potência, ela, quando eu trabalho o rendimento, essa potência de saída, na maioria dos motores é em torno de 80%, né, da corrente nominal. Agora, o termo corrente, né? O termo corrente. Então, a equação de corrente é a mesma equação de potência. Observa que o que eu faço aqui é isolar o I e trazer o P para o outro lado da equação. Então, corrente ela é igual a potência, que multiplica a raiz de 3, vezes a tensão de linha, vezes o fator de potência, que é o cosseno do ângulo, vezes o rendimento. Essa é a corrente necessária para movimentar a carga do motor. E aí, aquela questão, né? Sempre essa potência na equação vai ter que ser dada em watt. Essa potência vai ter que ser dada em watt. Mas como é que eu vou fazer as conversões, né? Na placa do motor, normalmente a equação ela é dada, a unidade na placa do motor, ela é dada em CV ou HP. Então, nós vamos às conversões. Então, 1 kW é igual a 1000 watts, né? Que nós vamos usar aqui. Se for dado lá em kW, nós vamos ter que converter para watt. Um CV, que é um cavalo vapor, ele é 736 watts, né? É a unidade de medida para determinar a unidade baseada em cavalos, né? Que é usada por cavalo realmente para tracionar uma carga. E um HP, horsepower, é 746 watts, beleza? E aí nós vamos ter que fazer
Quando tiver uma placa do motor, nós vamos ter que fazer a conversão da unidade CV/HP para watt, onde nós vamos utilizar nessa equação. Aqui nós temos um pouco mais falando sobre o rendimento, né? O rendimento é a relação entre a potência de saída e a potência, que é a potência mecânica, e a potência de entrada ativa. Então, nós podemos trazer também a equação de rendimento, aqui trazendo desta equação aqui, ó, potência de saída igual a potência de entrada vezes rendimento. Se eu isolar o termo de rendimento, eu vou ter que rendimento é a potência de saída sobre a potência de entrada, ok? Ou mesmo, a potência de saída não é a potência mecânica necessária para girar o eixo da máquina? Pois é. Então, a potência de entrada seria as potências mecânicas mais as perdas rotacionais, perdas por histerese. Nós vamos falar mais sobre esse termo no futuro. Então, aqui nós vamos ter um breve enunciado aqui sobre de onde veio o termo, né, de cavalo-vapor, que é o cavalo, né? Então, ele é baseado no experimento do escocês James Watt, que mostrou que um cavalo forte era capaz de levantar, então ele é capaz de movimentar uma carga de 75 quilos a uma distância de 1 metro em 1 segundo. Então, quando o cavalo ele conseguia fazer esse movimento em 1 segundo, foi a unidade que foi transferida para o motor, que é a unidade cavalo-vapor, que foi definido pelos alemães, né, e a nossa norma DIN. Aqui nós temos uma outra situação, que é na placa de identificação dos motores, né? Normalmente, no catálogo dos motores, né, aqui nós fizemos um print lá de um catálogo de um motor, nós observamos aqui o termo rendimento, né? E o fator de potência exatamente lá no catálogo do motor. O que nós podemos observar aqui, que eu estou frisando muito, é que é o seguinte, ó, o rendimento do motor e o fator de potência aumentam com a potência nominal do mesmo e também com a carga nominal. Então, você observa aqui, ó, um motor de 1 CV, ele tem um rendimento de 69% e um fator de potência de 0,66. Um motor de 5 CV, ele tem um rendimento de 83% e um fator de 0,8. Um motor de 25, observa que à medida que vai aumentando a potência, o motor vai ficando melhor o seu rendimento. Ou, isso quer dizer que quanto menor a potência do motor, pior vai ser o rendimento. Então, se você pega uma máquina de baixa potência, ele está perdendo muito rendimento e o fator de potência fica piorado. Nós entendemos que quanto melhor, quanto próximo de 1 for o fator de potência, melhor essa máquina vai ter de rendimento. Então, nós temos aqui um exercício, né? Determina a corrente nominal de um motor de 15 HP trifásico, 220 volts, entre fase, e o fator de potência de 0,9 indutivo, e o rendimento de 82%. Então, como é que nós vamos fazer? Primeiro eu pego a equação, né? E eu tenho aqui, ó, a potência sobre essa parte de baixo, que é a tensão vezes o cosseno, a tensão de linha vezes o cosseno vezes o rendimento, vezes a raiz de 3, né? Então, o exercício deu anunciado aqui em HP. Então, eu tenho que fazer a conversão. Eu pego 15 vezes 746, jogo os valores aqui, né, da tensão de linha, 220, o cosseno de 0,9 e o rendimento de 82. E aqui eu tenho esse cálculo falando que minha corrente é 39,79 amperes. Nós podemos também calcular a potência de entrada da máquina. Se 15 HP é igual à potência de saída, qual que vai ser a potência de entrada desse motor dada em watt? A potência de saída, a potência de entrada é a potência de saída sobre o rendimento. Então, 15 vezes 746 vai dar 11.190 watts, né? Se eu pegar esse valor e dividir por 0,82, que é o rendimento, eu vou ter que a potência de entrada absorvida pela rede é de 13.646 watts. Então, esse termo de 15 HP é o termo da potência de saída. Esse motor desenvolve uma potência de saída de 11.190 watts e uma potência absorvida da rede de 13.646 watts.